Olá, bom dia a todas e todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, professor. Bom dia, Maria Beatriz. Bom dia, professor. Bom dia, Salgado. Como vocês estão? Olá, bom dia, Laura Cis. Tudo bem com você, dona Laura? Passaram bem o final de semana? Descansaram um pouquinho? Sim, e você? Descansar não, né? Fiquei fazendo a avaliação final de vocês. E aí vocês imaginam, né? Porque tive que ficar trabalhando no final de semana para fazer essa avaliação. Vocês acham que eu fiz ela calmo ou nervoso? O que vocês acham? Quando faz no final de semana? Nervoso. Pois é. E aí eu fui, vou colocar essa questão aqui, porque eu tô trabalhando no... Professor, não, você tem que fazer um negócio bem calminho, bem fácil. Bem relax, né? Eu tô brincando, né? Eu não estava nervoso, né, quando eu fiz a prova. Eu fiz a prova de vocês tomando açaí. Eu tomando açaí e fazendo prova. Oi. Que dia que vai ter a prova? Francisco. Depois da semana que vem? Não faço a menor ideia, ué. Eu montei você a tava prova corrigindo ou você tava fazendo? Montei a avaliação final. Eu não sei não o dia que vai ser a prova, não. É em dezembro aí. Não saiu um calendário da avaliação final ainda não, hein? Mas a gente tem que entregar muito antes, entendeu? E aí... E eu nem olhei a avaliação de vocês, obviamente. Não deu tempo, né? Vocês fizeram na sexta-feira. Foi fácil? Ou tava difícil? Tava facinho. Facinho, Maria Beatriz? Tava fácil. Tava fácil, Salgado? Aí então eu posso já, quando eu for corrigir, 12, cada uma vai tirar? Acho que estava valendo 12, né? Cada uma vai tirar 12? Não vai, errou, vai ter errado alguma questão? Era 13. Hã? Era 13. 13 pontos, é mesmo. 13 pontos. E... então vocês vão ter acertado tudo então, né? Sim ou não? Porque aí... Não sei, ué. Talvez. Você falou que tava fácil, então tem que acertar tudo. E aí a gente pode combinar uma coisa então, Maria Beatriz. Se você acertar tudo, você me dá R$100. Agora, se você errar uma questão, aí você me dá R$200. O que você acha da ideia? É uma boa opção. Não? Não, você tem que me dar R$200 se você está tudo. Eu te dar R$200? De onde que eu vou tirar R$200? Você tá maluca? Eu não tenho isso não. Tá combinado, então todo mundo é testemunha, hein? Ela vai me dar R$100 se ela tiver acertado tudo. E se ela tiver errado uma questão, ela vai me dar R$200. Que maravilha! Vou corrigir a sua prova agora. Bom, vamos lá, pessoal. Tirando, né, as brincadeiras, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo. Tô vendo ali a Natália, parece que tá com sono, gente. Tá deitada ali, praticamente no braço ali, tá assim. Ai, meu Deus, eu queria estar deitada na cama agora. Por que eu tenho que assistir a aula? É isso mesmo, Natália? Tá com sono? Tá cansada? Animar, vamos lá, ânimo. Pessoal, hoje nós vamos começar um capítulo novo, o último capítulo da apostila, né? Eu já pedi para vocês, né, realizarem uma atividade dele, né? Porque aí precisaria que vocês fizessem a leitura. E hoje eu começo a explicar sobre ele. É um capítulo muito tranquilo, no qual nós vamos trabalhar sobre a transformação do espaço geográfico. Nós já sabemos tudo sobre espaço geográfico, paisagem, lugar,
aprendemos todas essas paradas. Território, aprendemos país, estado, nação. Nós, inclusive, fizemos questões, né? Só de vestibular e acertamos todas. E agora nós vamos começar a falar sobre as transformações nesse espaço, tá bom? Também é muito fácil, vocês vão ver. Por quê? Nós vamos falar aqui como que as pessoas, como que os seres humanos, como que as sociedades, elas transformaram o espaço natural, né? E aí nós vamos ver que elas usaram o trabalho para produzir espaços. Aí nesses espaços nós vamos aprender o que é espaço rural. Marcelo, eu já aprendi isso aí. Melhor ainda, porque aí vocês que vão poder me ensinar o que é um espaço rural, o que é um espaço urbano, tá? E aí nós vamos ver, será que eu tenho impactos dentro do espaço rural, nas atividades que são desenvolvidas dentro dele? Será que existem impactos dentro do espaço urbano, nas atividades que são desenvolvidas dentro dele? Por exemplo, o espaço rural são onde estão as atividades agropecuárias, as atividades extrativistas, e o espaço urbano, onde estão as cidades, né? Nós moramos no espaço urbano ou no espaço rural, por exemplo? Nós moramos no espaço urbano. No espaço urbano, muito bem, Salgadinho. Nós moramos no espaço urbano. E dentro desse espaço urbano que nós estamos constantemente transformando ele, né? Através de muitas técnicas, através do trabalho que a gente desenvolve aqui, a gente vem modificando esse espaço ao longo do tempo. E aí eu pergunto, será que nós temos muitos problemas nesse espaço que nós alteramos aqui? No espaço urbano, por exemplo? O que vocês acham? Ninguém fala nada. Vocês acham que nós temos alterado, né? Nós temos muitos problemas dentro do espaço urbano que a gente vive? Quando eu olho para a cidade de Belo Horizonte, eu consigo ver alguns problemas aqui nesse espaço que foi transformado, que vem sendo modificado ao longo do tempo? Com certeza, né? Muito bem. A gente vai vendo aí muitos problemas dentro desse espaço. É isso que nós vamos discutir. Lá no espaço rural, nós também temos muitos problemas ocasionados aí da transformação daquele espaço. Por exemplo, quando a gente faz o desmatamento para poder plantar, quando a gente usa agrotóxicos. Aqui no espaço urbano, nós temos lugares que tem chuva ácida, porque nós estamos alterando os espaços. Nós temos engarrafamento. Alguém já pegou engarrafamento aí? Quem já teve engarrafamento? Congestionamento. Dentro do carro e aquele trânsito. Oi? Vocês já pegaram? Isso. E foi uma delícia, né? É super gostoso, né? Ficar parado dentro do carro. Muito, professor. Muito bom. Não. É uma delícia. Todo mundo fica pensando nisso. Hoje eu quero sair de casa para pegar um engarrafamento. Ai, que delícia. Ficar dentro do carro, naquele calor às vezes, e sem andar. Eu já peguei um engarrafamento uma vez que eu fiquei... já desejei. Oi? Eu já desejei isso. Já desejou? Pelo amor de Deus. Eu já peguei um engarrafamento que eu fiquei 6 horas dentro do carro. Eu estava indo viajar e aí aconteceu um acidente, não tinha jeito de ir nem voltar. 6 horas. 6 horas. Sabe o que é isso? Sabe o que eu fiz? Eu fechei o carro e fui andando até o lugar mais perto que eu achei. Deixei meu carro lá parado, no meio da estrada lá. Aí fui lá para uma lanchonete que tinha lá e fiquei lá e tudo. Aí quando eu ouvi falar que poderia liberar, que eu voltei pro carro. Mas é um trem horroroso, né? Quando o carro anda um pouquinho, depois freia rápido. Então, isso é um problema do espaço urbano. Muito bem, Ari. Né? Na chuva é legal, muito top. Eu gosto de sair de casa, odeio ficar em casa. Que é isso, Ana Luísa? Para ficar em engarrafamento? Nossa Senhora. Quando você tiver mais velha, você vai ver
que você vai implorar para poder ficar em casa, porque você vai ficar tanto tempo na rua, mas na rua fazendo coisa que não é legal, né? Aliás, é legal, mas não é, né? Tipo assim, trabalhar, né? É bom, mas é ruim. Mas também é bom de vez em quando. Mas é ruim na maioria das vezes, né? Tô brincando, né? Quando você trabalha com o que você gosta, na maioria do tempo é gostoso, né? Todo serviço tem coisa que é chata, né? Por exemplo, assim, o serviço de professor, o que vocês acham que é a parte mais chata de ser professor? Aqui não vale falar assim, dar aula, né? Não é isso, né? Tô brincando. É a parte burocrática, né? Então toda profissão tem problemas, né? Mas depois nós vamos escutar isso. Nós vamos discutir isso. Só tem coisa boa em ser professor, né? Será? Será? Ontem eu fui dormir. Eu fui dormir não, né? Eu fui deitar. Eu saí do computador que era 11h30 da noite. Eu sentei que era de manhã. Fui direto, porque eu tinha que fazer as provas, né? As avaliações finais, né? A parte chata. Bom, tirando isso aí, agora vamos voltar aqui. Pessoal, e aí? O espaço, como nós discutimos... Oi. Então é o seguinte, se eu não enviar a prova de geografia aqui dessa terceira etapa, é que minhas primas, eu acabei... Deixa eu contar a melhor história. Mas ô Pedro, deixa eu te falar. Só te interrompendo, tá? Desculpa. Mas isso aí, eu não sei se você enviou ou não enviou. Isso aí você tem que confirmar com a escola depois, tá bom? Tá bom. Tá? Porque eu não tenho acesso, aliás, eu tenho acesso, claro, foi eu que criei, mas eu ainda não mexo nisso. E aí quem faz a gestão disso, quem fez, quem não fez, o horário que fez, não fez, se a prova está aberta, se a prova está fechada, Pedro, é a escola, tá bom? Então, dá uma olhada depois, se você não tem certeza, já conversa com eles para eles resolverem isso para você, tá bom? Porque eu não tô ligado ainda. Deixa eu ver aqui. De prova, fazer exercício. Péssimo. Experiência própria. Nossa, corrigir prova é uma tristeza mesmo. Pelo amor de Deus, que não passa o tempo. Você corrige 500 mil provas. Aí quando você olha assim. Ai meu Deus. Ainda falta 250 mil. Né? Pensa aqui pra vocês verem. Essa avaliação que vocês fizeram tinha quantas questões? 10, né? Na avaliação intermediária. Só para eu fazer uma conta rápida para vocês. Eram 10 questões, não era? Olha aqui. São 40 alunos no sexto ano, né? Então, acho que são 40 ou 39, sei lá. Mas olha, pensa aqui. Cada prova, então, tem 10 questões. 10 vezes 40, 400 questões que eu tenho que corrigir só do sexto ano. Mas lembra aí que nós temos na questão de se a prova de 10 questões, 4 tem que ser com A e B. Então você soma mais uma questão. Então, 4 vezes 40 mais 400. Então são 560 questões que eu corrijo de vocês. Agora eu vou fazer isso vezes 11, que são 11 turmas. Eu corrijo sempre ao final 6.160 questões a cada período de prova que eu corrijo. É mole? 6.160 questões. Isso eu estou falando de uma avaliação, né? Que é a intermediária. Mas vocês fazem mais, né? Professor, você merece ganhar 10 mil. Vamos lá. E aí, pessoal? Mas eu lembro, a professora estava corrigindo 1 milhão de provas, eu não acabava nunca, e eu estava triste por ela. Disse eram provas com resposta no mínimo, parece que nem estuda. Pois é, quando a gente pega essas provas assim, o bicho pega, né? Você começa a ler assim, e depois, a pessoa não falou nada disso. Eu estava tentando, eu tenho preguiça de fazer 10 questões da prova. Bom, pessoal, e aí vamos ver aqui. Então, o espaço, como eu disse para vocês, ele era constituído no passado somente de elementos naturais. A natureza que fez o espaço, tá? Os rios, as florestas, as montanhas, os animais, hein? Não vai fazer igual na outra aula o menino fala, os animais. Eu falei, não, os animais, pelo amor de Deus, né? Não vai falar errado aqui. Os animais. Eu falei, que é isso, bicho? Tá muito errado isso aí, cara. São os animais, né?
os mares, os oceanos. Isso tudo é o espaço, né, constituído apenas de elementos naturais. E aí, a partir do momento que as pessoas, né, as sociedades, elas olharam assim, olharam para o espaço, finge que eu estou olhando para o espaço, olhando aqui, ó. Olhei para o lugar, vi um elemento natural. Pensei, olhei para o elemento natural. Pensei de novo aqui, olhei para o elemento natural. E aí, as pessoas perceberam que elas poderiam utilizar os recursos naturais do planeta. E elas poderiam utilizar esses recursos para atender às suas necessidades. Poxa, eu posso usar aquela água para alguma parada, eu posso usar aquele animal para alguma coisa, eu posso utilizar aquela montanha para alguma coisa, eu posso usar esses elementos da natureza para a minha vida, para atender às minhas necessidades. E a partir disso, que as sociedades elas perceberam que poderiam utilizar os elementos naturais para atender às suas necessidades, né? Nós começamos aí uma grande transformação do espaço, tá? Nós já discutimos um pouco disso, mas aí quando as pessoas olharem assim e falar, mano, eu posso usar esse recurso para atender às minhas necessidades. Se eu vou utilizar aquele recurso, eu começo a transformar esse espaço. E aí eu vou produzindo cada vez mais o espaço geográfico. E aí, dessa forma, né? A sociedade ela começou a inventar um monte de coisa. Ela começou a inventar instrumentos. Ela começou a inventar algumas técnicas para poder explorar cada vez mais os recursos naturais e explorar isso cada vez mais rápido. Tá? Então as pessoas, quando elas perceberam que elas poderiam utilizar, né, o espaço natural, os recursos do planeta para atender às necessidades, né, eles começaram a usar muitos instrumentos, muitas técnicas que permitiam o que é? Eu extrair esse recurso cada vez mais e cada vez mais rápido. Tá? E aí eles fizeram isso. Por quê? Por que vocês acham que as pessoas começaram a querer e a explorar propriamente assim os recursos naturais cada vez mais? Cada vez a gente tirando os recursos naturais do planeta numa velocidade maior. Por que será? Que a gente hoje a gente precisa utilizar muitos recursos naturais. Parem de conversar outras coisas no bate-papo aí e se liga na aula, manos. Então eu vou chamar os animais para vocês, viu? Ei, vamos lá. Por que vocês acham, hein? Por que será que os seres humanos foram cada vez mais inventando os novos instrumentos, aprimorando as técnicas para explorar mais e com maior velocidade os recursos naturais? Me respondam. Não, vou ficar no vácuo, né? Tá difícil hoje. Bom, então, pessoal, as pessoas começaram, né? As sociedades começaram a explorar os recursos de tal maneira porque a sociedade como um todo, todos nós começamos a nos tornar cada vez mais exigentes com as mercadorias, com as nossas necessidades e, sobretudo, começamos a nos tornar extremamente consumistas. A gente consome muito, tá? E aí, para isso, para a gente consumir, a gente precisa utilizar muitos recursos da natureza, tá? E aí, isso vai ter um problema lá na frente, claro, né? Essa utilização demasiada
acelerada, super rápida dos recursos naturais para atender aí as nossas necessidades, tá bom? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que pensar aí. E aí, vamos discutir sobre essas transformações aí. As pessoas, elas transformam o espaço através do trabalho e da técnica. Nós falamos isso um pouquinho nas nossas aulas passadas, né? O trabalho, ele pode ser definido de várias formas. Você pode definir o que é trabalho de várias formas, né? Mas o trabalho, normalmente, é uma atividade, né? É uma atividade realizada, né, pelas pessoas, pelos seres humanos, que física e mentalmente são capazes de produzir algo para si ou para alguém. Então, quando eu utilizo aqui a minha cabeça, quando eu utilizo o meu próprio corpo, a minha mão, para poder fazer alguma coisa, eu penso em alguma coisa e monto aquela coisa para atender o meu interesse. Pô, eu pensei um negócio, né? Para eu guardar essas ferramentazinhas aqui, eu poderia ter uma caixinha que eu encaixo todas as chavinhas aqui dentro. Então eu estou pensando aqui, ó. E aí a partir disso eu vou pensando e monto essa caixinha aqui, né? Vou montando, pegando os negócios e montando. Pronto, eu realizei um trabalho, tá bom? E é através do trabalho que o ser humano, ele o quê? Transforma a natureza. Por quê? À medida que ele vai se apropriando dos recursos naturais para atender às suas necessidades, ele vai realizando trabalho e o espaço geográfico ele é produzido e transformado ao longo do tempo. Conseguiram compreender? Até agora o que eu falei sobre trabalho? Como que ele pode aí transformar o espaço? Tá dando para sacar? Tá fácil? Só que, será que as pessoas, elas realizam o trabalho do mesmo jeito que realizavam no passado? Como que vocês acham? Hoje, para a gente poder... Não, com certeza não. Com certeza não, né, Isabela? Muito bem. Então, com o passar do tempo, pessoal, nós aprimoramos as formas de trabalho. E por que vocês acham que nós aprimoramos, nós melhoramos as formas de trabalho? Para que nós fomos melhorando as formas de trabalho? De realizar um trabalho? Por que vocês acham? Hoje ninguém quer participar da aula, né? Então, olha só. As sociedades, as pessoas, elas foram o quê? Aprimorando, elas foram melhorando as formas de trabalho para que a gente pudesse o quê? Gastar menos energia e menos tempo possível para poder realizar uma tarefa, tá? Então, as pessoas, antes para eu poder montar essa caixinha aqui, eu demorava muito tempo para montar ela. Porque é o trabalho que eu tinha para poder realizar, para eu poder pensar como ela seria. Mas à medida que eu fui fazendo cada vez mais caixinhas delas, eu fui percebendo onde que eu demorava mais e fui melhorando aquele processo. Eu fui percebendo assim, olha, se eu tiver... vamos supor que essa caixinha fosse de madeira, né? Se eu tiver a madeira perto de mim aqui, eu vou gastar menos tempo para produzir isso aqui. Então eu fui aprimorando a minha técnica, fui aprimorando a minha forma de trabalho. Tá? E aí, para que eu fui fazer isso? Para que eu gastasse menos energia possível, né? Para que eu gastasse menos tempo possível em cada tarefa dessa, para que eu pudesse produzir cada vez mais caixinhas dessa. Um exemplo, tá bom? E aí, a necessidade de fazer, de melhorar o trabalho para tornar ele mais eficiente, levou as pessoas a buscar cada vez mais novos conhecimentos. Muito bem, Luiz. E aí as pessoas começaram o quê? Pô, eu vou começar a estudar mais para ver como que eu posso montar uma caixinha daquela mais rápido.
fazendo menos esforço possível, tá? E aí nós somos o quê? Cada vez buscando novos conhecimentos sobre vários aspectos da nossa vida, das nossas necessidades, tá bom? E aí, à medida que eu vou acumulando conhecimento, eu vou criando técnicas. Olha só que doideira. À medida que eu vou acumulando conhecimento para realizar um trabalho, eu começo a desenvolver aqui na minha cabeça várias técnicas para realizar aquele trabalho. Existem 1000 maneiras, por exemplo, de você descascar uma laranja. Mas tem uma técnica que você descasca ela de forma muito mais rápida, que você vai aproveitar muito mais ali a fruta, não é verdade? Olha que interessante. Então, com o conhecimento, as pessoas, né, elas começaram a aprimorar o trabalho, melhorar o trabalho para fazer ele mais eficiente e foram desenvolvendo várias técnicas. Eu sei que se eu pegar, sei lá, eu não sei descascar laranja, eu não tenho essa técnica, mas se você pegar a faca, por exemplo, e ir rodando a laranja aqui, ó, na faca aqui, você descasca ela toda. Tem gente que não consegue fazer isso. Eu, por exemplo, se eu quiser chupar uma laranja, sabe o que eu faço? Eu corto ela no meio assim, ó, e espremo ela no... Oi. Eu fico impressionada que minha tia, ela pega a laranja, né? Aí ela pega no faca. A casca da laranja não quebra, ela vai direto assim. É uma técnica, né? É uma técnica aí. Olha só. Já pega a laranja, corta em 4. E aí você tira a casca e come, porque eu não consigo descascar. Eu faço igualzinho. Você parte a laranja, ela fica toda ferida. Pois é, ué. Pois é o que sou eu. Mas porque nós não temos uma técnica. Mas ao longo da história das pessoas, né, da humanidade, da sociedade, o conhecimento permitiu que a gente criasse muitas técnicas, né, para executar os trabalhos. Então, para poder descascar a laranja, é um trabalho que você vai realizar? É. E aí, antes aqui, ó, você demora aqui, pra você pegar a laranja, cortar, não sei o quê, e tirando casca por casca de cada pedaço lá, ok, você vai descascar a laranja, mas você vai ter que executar muito mais etapas, muito mais passos para poder fazer isso. O trabalho demora. Isso é porque você está descascando uma laranja. Mas se a sua função, por exemplo, na sociedade, fosse descascar 10.000 laranjas num dia, quanto mais rápido você fizer, melhor, né? Senão você ia ficar o dia inteiro fazendo isso aí. Então, com o conhecimento, você foi desenvolvendo técnicas, você vai rodando a laranja aqui na faca e pá, rapidinho você vai descascando ela, tá? Então, ao acumular o conhecimento, né, o ser humano ele criou técnicas mais eficazes para executar o trabalho, tá? E aí, nós fomos inventando, dentro dessas técnicas, instrumentos para nos auxiliar. Imagina, a primeira laranja, alguém deve ter descascado ela com uma pedra afiada, né? Com uma rocha mais afiada. E aí ele foi desenvolvendo técnicas, ele fez um machadinho, depois ele foi fazendo uma faca, até chegar numa coisa muito mais elaborada para poder descascar a laranja. Tá? Máquinas foram inventadas. Tem máquina que descasca a laranja sozinha. Você enfia a laranja, ela é maravilhoso. Perfeito. Quero uma dessas. Não é? Então, olha só. Além dessas técnicas, então, tá? Que foram aprimoradas, que foram criadas para executar o trabalho, começou a existir na sociedade, eles perceberam que uma pessoa fazer tudo é muito mais demorado do que se eu tiver uma divisão de tarefas. Ou seja, se cada membro executar um pedaço daquele trabalho, daquela atividade, as coisas nós vamos conseguir produzir muito mais rápido. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma fábrica de descascar laranja. E eu vou vender laranja descascada. Só que antes eu tinha que preparar o solo, só eu. Eu tinha que plantar, depois eu tinha que ir lá colher, depois trazer a laranja, depois armazenar, depois descascar ela. E olha quantas etapas. Agora, se eu
tiver uma pessoa para executar cada tarefa dessa. Vai ser muito mais rápido, porque enquanto um está colhendo, o outro já está plantando em outro lugar, o outro já está armazenando, já tem gente descascando, já tem gente chupando a laranja. Olha quantas etapas que nós vamos queimar aí. E essa divisão das tarefas para realizar um trabalho, nós chamamos de divisão social do trabalho. E isso ajudou demais na execução das tarefas e, portanto, na modificação do espaço, na transformação do espaço geográfico, tá? Acho que até pode ser melhor por causa do não só menos tempo. Sim, vai ser mais fácil com outra pessoa. Muito bem, a aula hoje é toda baseada em laranja, amei. Aí, Vera, né? Faça aqueles, né? Mudando o ditado, eles falam, né? Se a vida te der... como é que é o ditado? Se a vida te der... Se a vida te der limão, faça limonada. Faça uma limonada. Aí aqui, ó, não vai me lançar, né? Se a vida te der... Não vai falar errado, né? Não, se a vida te der limãos... Hoje eu tô cheio achando vários errinhos aí que o pessoal fala aí que eu fico só rindo, né? Claro, todo mundo tem o direito de errar, mas tem uns erros que são engraçados, né? Na língua portuguesa. Não é limãos ou limões. Pessoal, vamos lá. Então, a técnica, ela faz parte de um conjunto de ações, né, práticas de domínio, de utilização de recursos materiais. Então, quando você tem técnica, você sabe pensar, elaborar várias formas de executar um trabalho, tá bom? E isso acaba tornando que a produção de qualquer material, eu estou falando da laranja, mas pode ser qualquer produto, né? Ela acaba permitindo a execução aí de forma muito mais eficiente, de forma muito mais rápida, muito mais viável para as sociedades, tá bom? E aí, para o desenvolvimento das técnicas, pessoal, foi necessário o quê? Para eu pensar que várias técnicas, por exemplo, para descascar laranja, eu posso descascar laranja de várias formas. Então, tem várias técnicas. Umas são mais eficientes do que a outra. Foi necessário também o quê? Que a gente pensasse em tecnologias, tá? Que a gente pensasse em novas tecnologias durante o desenvolvimento da sociedade, né, e o desenvolvimento desses trabalhos. Por quê? As tecnologias, elas são resultado de conhecimentos práticos e de desafios aí à sobrevivência da sociedade. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo comer laranja. E aí, eu preciso realizar esse trabalho, eu vou desenvolvendo técnicas e vou criando tecnologias para que eu possa comer laranjas. Tá bom? Então, olha como que tudo tá ligado, que doideira, tá? Claro que o desenvolvimento de técnicas no planeta, ele não foi de forma igualitária para todo mundo, né? Muitos povos, comunidades, ainda hoje utilizam técnicas, instrumentos tradicionais, instrumentos aí, que são bem arcaicos, bem antigos. Outras sociedades já utilizam técnicas, instrumentos super modernos, né? Eu tenho, por exemplo, lugares no mundo, né, aqui no Brasil mesmo, que utilizam-se técnicas de plantio ainda, né? Porque para limpar a área, o cara faz uma queimada na área, depois ele vai com a enxada lá, ou se não tem enxada, ele vai com tipo uma pedra, faz o buraco, cava, põe a semente, depois vai molhando e planta. E eu tenho outros lugares que eu tenho um equipamento, um robô que faz isso tudo aí. Eu tenho lugares, igual no Japão, por exemplo, olha a técnica e a tecnologia sendo aplicada no trabalho para a transformação do espaço. No Japão, tem lugares, por exemplo, que os caras conseguiram substituir a terra que a gente usa para plantar, como lá no Japão quase não tem espaço, né? Para isso, eles inventaram um gel que faz o mesmo papel da terra. Os caras plantam a semente no gel e nasce lá o negócio. Olha, será? E não são todas as sociedades, as comunidades que têm acesso a isso, tá bom? E aí, a utilização dessas novas técnicas, o desenvolvimento dessas tecnologias, pessoal, foram essenciais
para dinamizar a nossa produção de materiais, tá? Que são tão importantes para uma sociedade de consumo, tá? Sem o conhecimento, né, sem o conhecimento científico, né, e o surgimento de novas técnicas, as indústrias nem existiriam, tá? E aí a gente nem teria indústria e a gente não teria sequer metade das coisas que nós temos hoje na nossa vida, no nosso cotidiano. Lembrar que indústria, né, a indústria está relacionada ao quê? A produção da matéria-prima. Ela vai pegar uma matéria-prima da natureza, tá? E vai transformar ele em algum produto, né, do nosso dia a dia, ou vai transformar para um produto para uma outra indústria. Enfim, a indústria produz itens a partir da matéria-prima, a partir dos recursos naturais, tá? Então, a indústria ela vai ser responsável por transformar a matéria-prima nos nossos bens de consumo, tá? E aí, vocês já devem ter ouvido falar em uma tal de Revolução Industrial. Já viram isso aí? A Revolução Industrial, não fiz chamada, gente. A Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, no século XVIII, ela deu início a esse processo de industrialização do mundo, tá bom? É esse intenso e acelerado desenvolvimento das técnicas, desenvolvimento das tecnologias, lá na chamada Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra. E sabe como que começou a grande revolução? Foram o quê? O surgimento da máquina a vapor. Olha que doideira! A máquina a vapor que surgiu na Inglaterra foi o início da industrialização do mundo, porque através da queima do carvão mineral nessa máquina de vapor, ela conseguia mexer lá uns mecanismos na produção têxtil, na produção de roupa. Então, que uma pessoa, que para fazer, por exemplo, lá um tecido, precisava de 100 pessoas e demorava, sei lá, 10 horas para poder fazer, uma máquina movida lá ao carvão, né, a queima do carvão, o vapor do carvão fazia, né, as engrenagens mover e fazia o mesmo serviço daquelas pessoas. Olha como que isso foi incrível, a técnica, a tecnologia na época, tá? E aí, essa atividade industrial, a partir daquilo, foi só se desenvolvendo, foi se aprimorando, ela foi se diversificando e se espalhou por todo mundo. E claro, se espalhou por todo mundo também de maneira desigual. Tem países que têm mais indústria, tem países que têm menos indústria, tem países que têm indústrias que são mais diversificadas, outros menos diversificadas, tá bom? Tranquilo? E a atividade industrial, né, eu não preciso nem dizer. Gente, calma, gente, eu sei que eu tenho que fazer. São 10h31 ainda. A aula termina 10h40. E aí, com o surgimento da indústria, da industrialização, as pessoas, né, os seres humanos, eles começaram a se relacionar diferente com a natureza. Por quê? Para a indústria fazer um produto, ela precisa de recursos que estão na natureza. E aí a indústria produz muito. A gente consome muito. Então significa que eu preciso tirar muitos recursos da natureza. Tá bom? E aí, pessoal, pensando sobre essa questão, todos os países do mundo, né, a economia dos países do mundo, né, todas as atividades desenvolvidas pela sociedade, né, que vão produzir, distribuir e consumir bens que são necessários à sobrevivência, à qualidade das pessoas, elas são divididas em 3 setores. Então, a economia de um país é dividida em 3 setores. Gente, se alguém me falar da chamada mais uma vez, o bicho vai pegar aqui. Olha aqui. Então, a economia de um país, né, ela é dividida em 3 setores, tá? Porque ela vai considerar vários aspectos aí para dividir uma economia. Perceba que nós estamos falando aqui da transformação do espaço. E aí ela vai permitir a gente analisar a transformação de um espaço de um país. E é o setor primário, o
o setor secundário e o setor terciário. Todo país tem esse setor. Tá? O setor primário da economia de um país, ele é aquele setor ligado na exploração dos recursos da natureza. Tá bom? A agricultura, a pecuária, o extrativismo. Tá? Então, esse é o setor primário de um país. O setor secundário de um país, ele está relacionado a quê? A indústria. É onde transforma-se essa matéria-prima retirada pelo setor primário. E aí, no setor secundário, ele vai transformar aquela matéria-prima em algum produto. Tá bom? E o setor terciário, ele é o setor do comércio, do serviço. É o que? Ele vai utilizar aquele produto que foi criado no setor secundário, que foi retirado no setor primário, ele vai vender esse produto no comércio ou onde as pessoas vão prestar serviço sobre aqueles produtos. Tá bom? Alguma dúvida? Setor primário, setor secundário e terciário. Bom, eu estou adorando o que está acontecendo no bate-papo, porque tudo fica registrado, e aí vocês vão ver na hora que eu for colocar na questão lá de participação, né, na aula e tudo. Tá? Vocês estão preocupados com outras coisas que nem deveriam se preocupar. Em vez de prestar atenção na aula. Oi. A Isabela está falando aqui, meio que a gente está batendo, porque, tipo assim, ela falou, eu falei que, tipo, menos tempo, mais lucro, porque quanto mais você produz, quanto mais você ganha. Aí ela disse que podia afetar a qualidade, talvez. Aí eu pensei, a gente está falando, eu acho que não, porque acho que até vai trazer mais prós que contra, porque vai ser menos tempo, e acho que não interfere muito na qualidade do produto. Até o produto pode ser melhor, por ser mais lucro, aí hoje, né, com toda a tecnologia e a técnica que nós temos, são produzidos hoje de maneira muito rápida, produtos de extrema qualidade. Tá? Não necessariamente a rapidez vai fazer com que existam produtos ruins no mercado, tá? Sem qualidade. Abner. Opa. Alícia. Se eu responder no chat, vocês me avisam, por favor. Aí. Ana Carolina. Deu presença. Ana Clara. Deu presença. Também. Ana Luísa. Presente. Ana Laura. Arthur Gabriel. Presente. Davi Almeida. Presente. Davi Lucas. Davi Marques. Fernanda. Presente. Francisco. Presente. Gabriel Augusto. Presente. Gabriel Henrique Costa. Gabriel Henrique Rosa. Presente. Yasmin de Almeida. Tá presente. Isabela. Isaac. João Lucas. Tá presente. Júlia Marques. Júlia Rosário. Presente. Juliane. Tá presente. Laura Almeida. Também tá presente. Deu Laura de presente no Assis. chat. Deu presente no chat. Laura Santos. Presente. Luiz Felipe. Presente. Manuela Elias. Presente. Manuela Miranda. Deu presente no chat. Maria Beatriz. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Maria Eduarda Deu presente Salgado. no chat. Maria Eduarda Salgado. Presente. Maria Eduarda Vieira. Presente. Matheus Felipe. Deu presente no chat. Natália. Deu presente no chat. Pedro Guilherme. Presente. Pedro Henrique. Vinícius. Eu estou, professor, desculpa pela demora. Presente. Vinícius.
Weber. Vinícius é o presente no chat. Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau para vocês e até sexta-feira. Aí, ó, a aula terminando 1 minuto mais cedo, tá? Mesmo quem estava apressado com a chamada. Tchauzinho para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Adeus, Godebar. Tchau.